Saudações pessoal, tudo bem? Aqui é o Leandro Nagata da Nagatech 3D. Hoje vou estar falando com vocês sobre custos. Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta bem legal e depois no final vocês vão poder acessar essa planilha também, beleza? Essa planilha ela foi desenvolvida pelo Stefan da CNC Kitchen. É um canal bem legal sobre impressão 3D que eu recomendo vocês assistirem. Vai lá depois dá uma olhadinha. E eu gostei bastante da forma como ele elaborou essa planilha para levantamento de custos, porque querendo ou não é uma coisa extremamente importante para quem pensa em vender ou comercializar os trabalhos usando a impressora 3D. Nessa planilha, basicamente, ele identifica o cliente, ele mostra ali as despesas relacionadas à impressora, as despesas relacionadas a insumos, entre outros tantos materiais, a questão de despesa até com manutenção. Então é bem legal, bem interessante para vocês poderem utilizar. Também deixo aqui minha sugestão, caso você pense então em desenvolver, levantar os custos de uma forma mais elaborada, sugiro vocês acessarem daí esse vídeo aqui da ProMakers, que eles criaram uma planilha bem completa, bem interessante, que apontam vários aspectos relacionados a custo, que eu digo tranquilamente que é ideal para você que pensa já em escalar as tuas produções, pensando já no nível de uma farm com várias impressoras trabalhando. Então sugiro vocês acessarem esse material aqui. Ele é recente, não tem acho que nem 15 dias que eles lançaram, então corre lá para assistir. E aqui então vamos à explicação de como funciona essa nossa planilha, beleza? Então aqui, vou acessar ela. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nessa primeira guia da nossa planilha, eu tenho um resumo com todas as informações ali, alguns campos que eu posso alterar. Outra coisa importante também, tudo que estiver na cor alaranjada, pessoal, está relacionado ali, que vocês podem alterar, beleza? Então esses são os únicos campos que vocês podem alterar. Então o nome do cliente, a data, a descrição do item que está sendo produzido. Então aqui vamos simular. Vou colocar aqui o João. Aí o orçamento na data de hoje. E aqui é o que eu vou produzir para ele. Então eu vou selecionar aqui uma peça. Vou colocar aqui o busto do Darth Vader. Seleciono a impressora, filamento, pós-processamento. Então todos esses campos aqui, ó, estão amarrados com a parte ali das outras guias dessa nossa planilha, ok? Então vamos ali dar uma olhadinha. Os detalhes gerais da impressão estão armazenados aqui em impressoras e material. Então vamos dar uma olhadinha na parte das impressoras. Em impressoras, pessoal, como a gente pode observar, vocês podem cadastrar novas impressoras ou alterar como ela vai ficar disponível para vocês, adequem à necessidade de vocês. E aqui tem as características principais dela, vamos falar de cada uma. O nome, para você identificar qual que é a sua impressora, o diâmetro de material que ela trabalha, e, em média as impressoras trabalham com filamento de 1.75, chegando até 2 mm de diâmetro, mas tem impressoras mais robustas, como aqui nesse exemplo que eu peguei da planilha do Stefan, que trabalha com 2,85, quase 3 mm de diâmetro de filamento. Então isso é bom para vocês terem uma noção, né? Porque querendo ou não, isso também vai impactar na outra ponta ali dos materiais. Então aqui, vou lançar, por exemplo, cadastrar uma outra impressora aqui, uma outra Bambu Lab A1, vou colocar uma Bambu Lab Mini. O diâmetro de trabalho 1,75 também. O preço dela, vou colocar aqui 3.000. Aí vocês sempre pesquisem o tempo ali, o custo, né, para aquisição de uma, né? Pesquise sempre qual que é o valor da sua impressora.
Depreciação, quanto tempo ali que a impressora vai se pagar. Então aqui é meio relativo, então por fim de custos vamos considerar aqui 5.000 horas. Custo de serviço por vida seria então um custo que você estipula ali mais ou menos de despesas com manutenção. Aqui vamos utilizar 25% do preço da impressora. Então eu vou colocar aqui, ó, 3.000 vezes 0,25. Aqui eu vou ter o valor de R$750, que eu estipulo mais ou menos que eu vou gastar, né? Deixa eu ter uma faixa ali para ter uma ideia de quanto que eu vou gastar com manutenção na minha impressora. O consumo de energia, sempre confiram lá no manual de instruções ou no site do fabricante qual que é o consumo médio ali, a faixa de quilowatt-hora da sua impressora. Aqui vou estar trabalhando com 0,12 só para fins didáticos mesmo, então sempre depois, quando forem utilizar na realidade, confiram lá no manual ou diretamente no site do fabricante. A parte de depreciação, eu vou copiar aqui a fórmula, né? Mas para quem quer entender a fórmula, basicamente eu somo o preço da impressora mais o custo dela ali por vida, custo de serviço de manutenção, e divido pelo tempo de depreciação. Então, o valor hora de depreciação aqui nesse meu exemplo é de 75 centavos. Isso aqui depois vai impactar lá na nossa primeira guia ali. Aqui. Ok, pessoal? Agora vamos falar um pouco da guia de materiais. Na guia materiais vocês vão cadastrar todas as informações relacionadas ao custo para você adquirir o seu filamento. E também outras informações importantes relacionadas ali ao comprimento, que de fabricante para fabricante, embora seja 1 kg, pode ser que há alguma diferença ali com relação ao comprimento do rolo. Então sempre há variações, né? Então vamos lá. Vou cadastrar aqui um exemplo de filamento. Vou cadastrar aqui um 3N3PLA. Só para a gente ter uma referência aqui. Então vou colocar aqui o diâmetro 1,75. O custo de aquisição vou lançar R$115. O peso, como é 1 kg, coloco aqui 1 kg. A densidade do material, sempre as informações relacionadas à densidade e às temperaturas vão estar ou na caixa do filamento ou no próprio site do fabricante. Então sempre deem uma conferida ali na hora de vocês preencherem aqui para não dar nenhuma divergência, ok, pessoal? Então agora vou colocar aqui para fins práticos 1,14, temperatura de bico 205, 60 graus temperatura da mesa. Esse cálculo do comprimento aqui estimado, eu vou copiar ele, facilitar a minha vida. E aqui eu então vou ter o preço do filamento por quilo. Acaba sendo elas por elas no final das contas aqui, porque basicamente eu tenho aqui o preço de uma bobina de 1 kg, então acaba sendo essa mesma proporção aqui. Mas se por um acaso fosse filamentos menores, como alguns casos, principalmente que você compra filamentos de meio quilo de PETG, então daí ele mesmo faz o rateio para facilitar a tua vida. Então aqui essas informações depois de preço e tudo mais vão lá na primeira guia de cotação. E ó, depois que eu preenchi isso, observe, quando eu acessar aqui, ó, já vai estar disponível para eu poder selecionar, ó, o filamento. Vamos lançar um aqui, Dynalabs. E se eu alterar o material aqui, por exemplo, ao invés de 3N3PLA, eu vou colocar aqui, por exemplo, um Dynalabs PLA Boutique. São uns filamentos bem legais também. Eu já vou alterar o valor também, vou colocar aqui uns 195. Agora eu venho pra cá e posso alterar. Dynalabs PLA Boutique. Já conversa diretamente, estão vendo?
Agora vamos para os outros passos aqui. Na guia geral, vocês vão informar 4 informações: custo da energia, custo da mão de obra, taxa de falhas e unidade monetária. O custo de energia, vocês podem ir direto no site da concessionária de vocês, da cidade que vocês estão, e analisar exatamente ali qual que é o valor. Considerando ali, por exemplo, aqui eu considerei o valor de uma residência normal. Lembrando que há faixas também, né, de diferentes residências por conta ali do consumo, até tantos kWh é um valor X. Então aqui eu considerei a residência normal, que é 61 centavos. Lembrando, pessoal, também outro ponto importante: quando entramos em bandeira vermelha, quando há escassez de água ali nas hidrelétricas, sobe um pouco o valor. Então fiquem atentos na hora de vocês fazerem esse ajuste quando vocês forem cobrar o cliente de vocês ali. O custo da mão de obra, ele vai estar amarrado com os trabalhos adicionais que vão ter. Muitas vezes a pessoa pensa que a impressão 3D basicamente é você pegar o modelo, colocar na impressora, no fatiador, colocar na impressora e imprimir. Quando na verdade também existem outros tantos trabalhos, por exemplo, remoção de suporte, modelagem 3D, alteração de projeto, adequação. Então todos esses pontos aqui vocês têm que também consolidar, listar aqui o valor da tua mão de obra. Então aqui eu adotei o valor de R$30 a mão de obra. Então, mas sintam-se livres para adequar o valor que for mais próximo a isso. Existem vários sites que indicam a metodologia para você calcular isso, né? Então, se você vai fazer o uso, vai trabalhar diretamente com isso, então considerem ali, por exemplo, como se fosse um salário. Depois façam todo o rateio até chegar no valor exato ali do cálculo da mão de obra, ok? Vamos falar de taxa de falhas. A taxa de falhas, pessoal, ela está amarrada diretamente ali com as eventuais quebras que podem acontecer no processo de impressão 3D. Pode ser a queda de energia, pode ser a peça descolou da mesa, o suporte ficou imperfeito, subextrusão, todas as problemáticas que acontecem e que você vai ter que retomar. Então considere uma faixa ali de até uns 10%, ou se for algum modelo um pouco mais complexo trabalhar, por exemplo, você vai trabalhar com ABS, algum outro material ali um pouco mais exigente, então pode aumentar um pouco essa tua margem ali de falhas. A unidade monetária aqui, pessoal, é uma característica que eu mantive da planilha do Stefan, porque eu creio que aqui a ideia dele era pensar em alguma planilha que você desenvolvesse para exportação. Então, utilizem a unidade monetária conforme a moeda que vocês estiverem trabalhando, ok? Bom, agora que vimos ali como definir a impressora, como registrar os materiais e como fazer aqueles ajustes naqueles 4 pontos ali, com consumo, custo da hora da energia, mão de obra, taxa de falha e unidade monetária. Agora aqui nós vamos preencher as informações conforme o nosso trabalho em si. Então você vai identificar o cliente. Recapitulando, né, pessoal, essa planilha vocês vão preencher apenas os campos que estiverem na cor alaranjada, ok? Então cadastre o nome do cliente, a data, qual peça, para facilitar também. Aí aqui eu tenho qual impressora eu vou trabalhar. Então aqui, como eu já havia mostrado anteriormente, selecionei a Bambu Lab A1 Mini. Vou escolher aqui o PLA da Dynalabs Boutique. O peso do material, então essas informações aqui como peso e tempo de impressão, vocês pegam diretamente no fatiador. Então você executou o fatiamento, já coloca aqui as informações na hora de lançar. Então aqui o peso em gramas, notem que ele já vai calcular automaticamente o consumo em metros. Alguns fatiadores já informam exatamente tanto em peso quanto em metros vão ser consumidos. Então faça essa validação aqui, principalmente para fazer o ajuste com relação ao consumo em metros do filamento. O tempo de impressão
Aí vocês vão informar em hora e minuto. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, o busto do Darth Vader, imagina ele completo. Vou colocar aqui então um peso de 52 gramas. E aqui o tempo de impressão eu vou colocar aqui 28 horas e meia. Notem que conforme eu vou alterando essas informações, o gráfico vai se adequando, tá, pessoal? E aqui vamos nas outras quesitos. Tudo isso aqui, pessoal, vai estar amarrado diretamente ali com o valor da nossa hora. Então, por exemplo, preparação, ajuste, CAD. Então você vai anotar, por exemplo, quanto tempo você levou para poder ajustar esse modelo. Você usou alguma ferramenta CAD, você precisou pesquisar ali quanto tempo foi, você precisou adquirir esse material, por exemplo, esse modelo, que às vezes você não tem tanta expertise com CAD, você acaba tendo que comprar um modelo para depois poder produzir. Então aqui não, vou colocar 0, fatiamento e parâmetros, algum ajuste você vai precisar fazer, então considerei aqui 5 minutos. Troca de material, se você não tem uma impressora com AMS, você então vai precisar fazer essa troca manualmente. Então aqui eu não vou considerar nada. Transferência start, então seria aquele processo ali para você colocar os arquivos no cartão, uns 5 minutinhos também. Aí isso daqui vai dar um total de 10 minutos. Aqui eu tenho então questão de pós-processamento, retirada do material ali da mesa, considerei aqui, vamos considerar uns 5 minutos. Retirada de suportes, então é bom também considerar, porque às vezes você vai pegar um modelo um pouco mais complexo, você vai demandar tempo para poder fazer toda a retirada dos filamentos, dos suportes. Eu vou considerar aqui uns 30 minutos. Trabalhos adicionais, aí você vai considerar pintura, acabamento, embalagem, por exemplo. Então você vai colocar aqui esse tempo. Então, imaginar uma peça crua, então não vai ter nenhum trabalho adicional, apenas a retirada dos suportes. Então vou colocar 0 aqui. Consumíveis, aqui você vai identificar tudo aquilo que você utilizou de material adicional. Por exemplo, precisei comprar um adesivo, precisei comprar embalagem. Então esses valores você pode esmiuçar e colocar aqui nesse campo. Então, por exemplo, eu vou ter que comprar uma caixa, uma embalagem para poder enviar esse busto para o meu cliente. Então vou colocar aqui uns 20 reais. Agora que eu tenho um resumo de quanto foi consumido aqui, quanto que foi o custo de filamento, eletricidade, de depreciação da impressora, preparação, pós-preparação, consumíveis. E notem, aqui ele já inclui a taxa lá dos 10%, né, que estão lá na minha guia geral, né? Então ele já incluiu aqui e vai dar esse valor de 83 reais do busto. Claro que aqui eu imaginei um busto maciço, pesado, né? Mas pode ser que fique um pouco mais leve, né? Aqueles outros parâmetros, daí acaba alterando o valor. Agora aqui eu vou falar da parte da cotação. A cotação é o que eu vou passar para o meu cliente. Então eu já tenho levantado tudo que eu vou ter relacionado aos custos para produzir essa peça, e agora eu vou colocar o markup, que seria então aquela minha margem ali que vai pagar o meu custo e vai me trazer o retorno. Se eu considerar 100%, fica elas por elas, então acaba ali pagando o valor ali do custo, não tem acaba pagando o custo, então fica elas por elas. Agora, se eu colocar, por exemplo, 150%, ele já atribui então 50% ao valor final, e eu vou ter esse valor aqui de 125 reais. E com base nesse preço sugerido, eu posso definir mais ou menos quanto eu vou cobrar. Aí aqui sintam-se livres para escolher qual que vai ser.
pouco a mais, um pouco a menos ali, sempre próximo, né, desse preço sugerido ali, contanto que cubra as tuas despesas e que você consiga ali levantar alguma receita para fazer investimentos ou qualquer outra melhoria. Então aqui nesse caso eu vou cobrar aqui R$126. E aqui tenho então um resumo: consumo de filamento, o tempo de impressão, o preço sugerido e o preço que eu vou repassar para o meu cliente, eu vou falar com ele. Bom, pessoal, então com essa planilha eu espero que vocês consigam ter um norte para conseguir definir melhor o preço, porque daí você tendo como base o quanto que você tem de gastos com filamento, com energia elétrica, até mesmo ali com a tua mão de obra, você consiga agregar valor ao teu trabalho. Espero que de alguma forma eu possa ter ajudado vocês. Então deixem o seu like, compartilhem esse vídeo, tá, pessoal? Se inscrevam também no canal e, se possível, também façam uma contribuição via Pix ali para ajudar o nosso canal a desenvolver e criar mais conteúdo ali relacionados à impressão 3D, relacionados a CAD, porque essa aqui é a nossa intenção, fazer com que a comunidade cresça e com que vocês consigam se desenvolver. Ok, pessoal? Então não esqueçam, se quiserem ver onde surgiu essa planilha, acessem ali o vídeo do Stefan, CNC Kitchen. E também, se vocês querem então uma planilha um pouco mais robusta, já com uma característica para larga escala, uma produção industrial, assistam ali então o canal do ProMakers, o vídeo que eles desenvolveram sobre custos, que vai ajudar bastante vocês. É isso aí então, tchau!